Oi, pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar sobre como os adultos aprendem? Quer saber mais sobre o assunto? Então, assista esse vídeo até o final e conheça algumas das características que compõem a nossa aprendizagem nessa fase. Eu sou Rodrigo Flauzino, sou pedagogo da FMRP e membro do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, CDDE, assim como do CAEP, o Centro de Apoio Educacional e Psicológico. Vamos lá! Quais são as características que levam você a aprender? Você já parou para pensar por alguns momentos sobre as suas próprias experiências de aprendizagem? Em que contexto elas se deram, com que elas se relacionavam? Ou então, quando você precisa aprender algo novo, quais são as suas motivações? Escreva aqui pra gente, deixe nos comentários como elas são, como se dá essa sua aprendizagem. Aproveite também para se inscrever no canal e receber sempre conteúdo atualizado. Se puder, deixe seu like também. Para nós que lidamos com o ensino superior, cabe uma questão: seriam os nossos estudantes adultos aprendizes? Há muitas pesquisas que vêm sendo realizadas nessa área e que mostram diferentes caminhos sobre como se dá a aprendizagem nessa fase da vida. Mas uma coisa é certa: se olharmos pelo prisma educacional, ao tratarmos os estudantes como adultos, eles responderão como adultos. Foi no final do século XX que muitas pesquisas ganharam força, sugerindo que a aprendizagem que ocorre entre os adultos ela é bastante diferente da das crianças. O norte-americano educador Knowles ele adota o conceito de andragogia para apresentar algumas características que diferem da pedagogia. No entanto, também há outros autores e vários estudos que mostram que seria mais apropriado pensar que a aprendizagem ela é um contínuo que se dá ao longo de toda a vida. E que nesse percurso há diferentes ênfases, diferentes tempos, estratégias e desafios que precisam ser levados em conta. Numa perspectiva socioconstrutivista, o papel das interações ele é essencial. A forma como o sujeito ele se relaciona com o outro, com o meio, com o contexto, com a cultura, trará muitos recursos para que ele se desenvolva. E o desenvolvimento humano, como a gente sabe, ele é um processo bastante complexo e dinâmico. A aprendizagem ela não ocorre de maneira linear, mas sim em grandes saltos que possuem rupturas, possuem desequilíbrio e uma nova organização. Algo que já é conhecido, ou seja, os conhecimentos prévios que a pessoa traz consigo, elas servem de base para que novos conhecimentos sejam alicerçados. Se na infância a atividade principal e a forma privilegiada de aprender é o brincar, na fase adulta, essa fase na qual os nossos estudantes com os quais a gente lida diariamente se encontram, os estudos e o trabalho são os motores para essa motivação, são formas que ajudarão muito a aprendizagem se efetivar. Vamos conhecer agora alguns princípios da aprendizagem de adultos. Os adultos possuem, em maior ou menor grau de desenvolvimento, características que são consideradas universais. Eles possuem individualidade, independência, maturidade, condições de gerir seus próprios atos e vontade de participar das coisas. Os adultos aprendizes, eles não são tábulas rasas. Eles já possuem um grande repertório de experiências acumulado ao longo da vida, possuem também conhecimentos prévios que devem ser levados em conta. Eles são autônomos, ou seja, eles possuem a capacidade de decisão e têm autodirecionamento, que eles podem usar para saber o que aprender, como fazer. Eles também valorizam aquilo que é relevante e prevalente, pois eles entendem que essa aprendizagem vai lhes ajudar em alguma circunstância. São orientados para aprendizagem e para resultados. É como se dissessem aqui: eu preciso aprender isso porque isso vai me ajudar em determinada situação.
Os adultos aprendizes, eles costumam ser práticos, pois como nessa fase estudo e trabalho possuem uma relação muito próxima, muito integrada, eles costumam pensar, aquilo que eu estou aprendendo vai ter que aplicação prática na minha profissão. Como autônomos, eles também devem ser respeitados na sua humanidade, na sua inteireza, mas também precisam ser chamados a assumir responsabilidades pelos seus atos e, sobretudo, no contexto universitário, assumir a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Eles respondem mais a motivações internas do que as externas, então é importante que ele busque entender o que é importante para que ele também veja significado nessa aprendizagem. E nos próximos minutos, nós vamos falar sobre como o trabalho docente pode contribuir nesse processo, nessas características que são abordadas em torno da aprendizagem de adultos. Autonomia para aprender e autodirecionamento. Aqui vão algumas implicações para o trabalho do professor. Elas vão na direção de envolver os estudantes nas atividades de modo que ele seja o protagonista. O professor precisa atuar aqui como um facilitador, mas sem abrir mão do seu papel de educar. Por isso, ele precisa ensinar e fazer a mediação entre experiências concretas, ajudar nas observações e reflexões, na formulação de conceitos abstratos e generalizações, e também favorecer que, de modo autônomo, os estudantes possam aplicar conceitos em novas situações. Cabe aqui ao professor alinhar os objetivos de aprendizagem de sua disciplina ou do seu módulo com aquilo que os estudantes têm interesse em aprender. Experiências e conhecimentos prévios devem ser aproveitados. Como implicação para o trabalho do professor, é importante levantar os conhecimentos que os estudantes já sabem, pois são esses conhecimentos que vão ser mobilizados e darão espaço para que outros novos sejam construídos. O conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky é a distância entre aquilo que a pessoa já sabe com aquilo que ela pode aprender com o outro. Então, é importante encorajar os estudantes a compartilharem aquilo que eles já trazem consigo. Por exemplo, utilizando estratégias de peer learning, onde o estudante aprende com seus colegas, com colegas mais experientes. Aqui nesse outro vídeo disponível no canal do CDDE, você pode saber como criar grupos de trabalho altamente eficientes e colaborar nessa aprendizagem no aproveitamento dos conhecimentos prévios. Orientados para o resultado da aprendizagem. As implicações para o trabalho docente nesse quesito envolvem definir claramente os objetivos de aprendizagem, o compartilhamento e a antecipação de informações sobre como será desenvolvido o trabalho pode promover laços mais fortes entre as partes envolvidas. O processo de aprendizagem tende a ocorrer sem imprevistos, e os ajustes, quando necessários nesse percurso, podem ser feitos de forma partilhada, já que há interesse em um resultado concreto. Assim, definir e divulgar com antecedência os planos de atividades ou aulas, explicando com constância e tirando as dúvidas, faz-se necessário. A nossa faculdade aqui, a FMRP, ela tem investido em divulgar publicamente os planos de ensino e aprendizagem de todas as disciplinas, de todos os cursos. Dê uma olhadinha. Valorizam o que é relevante e o prevalente. Como professor, busque deixar claro aos estudantes como os objetivos de aprendizagem se relacionam com as oportunidades de aprendizagem. Garanta experiências e atividades variadas e assegure que elas estão no nível apropriado para o aprendiz. Os desafios devem ser difíceis, mas possíveis de serem realizados. São práticos. Como aquilo se aplica? Os professores devem deixar clara a relevância do que se aprende para a prática profissional, ou seja, por que isto é importante e precisa ser aprendido. Isso não deve ser associado a algo utilitarista, mas sim um chamado para a reflexão sobre a ação.
contato com pessoas mais experientes que já estão na prática, a exploração de cenários diversos, as articulações entre etapas diferentes dos cursos devem ser fomentadas, respeitados e chamados a assumirem responsabilidade em relação ao seu aprendizado. As implicações para o professor nesse quesito significam tratar os estudantes sempre com respeito, auxiliar o estudante a assumir a responsabilidade e a investir em seu próprio aprendizado. Promova um ambiente em que professores e estudantes tratem-se com respeito mútuo. Possibilite que ele demonstre, que ele trabalhe em equipe, que ele desenvolva competências para se relacionar. Lembre-se que, além do docente, outros profissionais e colegas são também, em um sentido amplo, educadores e modelos de atuação. Se você também é professor ou professora, fique em constante atualização, pois isso também serve como modelo para os seus estudantes. Respondem mais aos motivadores internos que aos externos. Estimule o interesse genuíno em aprender, reiterando as contribuições dos conteúdos, habilidades, atitudes e comportamentos a serem desenvolvidos. Propicie oportunidades para que o estudante possa aplicar seu novo conhecimento e perceber o que ele aprendeu, e que ele consiga atribuir valor àquilo que está fazendo para si, como um recurso a ser conquistado a médios e longos prazos. Assegure também o feedback para que o aluno possa perceber seus avanços e a necessidade de melhoria, inclusive em relação a comportamentos. Nas situações de ensino, evite recorrer a associações como aprender tem uma recompensa ou não aprender será punido. Aquilo que mobiliza precisa partir de uma importância pessoal. Bem, pessoal, essas foram algumas das características da aprendizagem dos adultos. E você, o que te impulsiona a continuar aprendendo? Que outras características você percebe que podem influenciar no modo como os adultos aprendem? Escreva aqui embaixo nos comentários e também deixem o seu like se vocês gostaram desse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo outras notificações, outras informações. Se você gostou, compartilhe com um colega. Muito obrigado e bom trabalho a todos.